Eu vou trazer um assunto até que já veio aqui à baila para a gente discutir, que talvez se misture então com esse depoimento do general Gonçalves Dias hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República de revogar a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Na decisão, Moraes justifica a manutenção da prisão pelas recentes descobertas de indícios de participação de Torres em uma suposta operação golpista da Polícia Rodoviária Federal que tentou dificultar a votação no segundo turno das eleições de 2022. Além disso, Moraes ainda argumenta que a elaboração de uma suposta minuta golpista e a permanência dos acampamentos de manifestantes ainda são argumentos suficientes para manter Torres preso. A gente lembra que o ex-ministro de Bolsonaro está detido desde o dia 14 de janeiro por suposta omissão nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. A minha pergunta, eu vou começar agora, vou inverter a rodada com o ex-ministro Tarso Genro. Está evidente a colaboração do ex-ministro Anderson Torres nos atos de 8 de janeiro para o senhor? Bom, eu não conheço o processo, né? Então seria, vamos dizer assim, irresponsável e sectário se eu dissesse que sim. Mas quem tem o dever de dizer a Constituição e de enquadrá-la na sua relação com os fatos concretos é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que tem mostrado uma probidade, né, e uma seriedade muito grande em tratar desses inquéritos, eu acho que sim. Mas também concordo com o Tardelli. Tem que verificar se ainda persiste a necessidade de mantê-lo na prisão, porque a prisão, né, no sistema garantista brasileiro deve ser utilizada de maneira muito ponderada antes da condenação. Então eu acho que rapidamente você chegará a essa conclusão, inclusive, né, tomando conhecimento certamente dos movimentos que foram feitos pelo Anderson Torres em relação às ações da Polícia Federal para bloquear, né, o sistema eleitoral. Nós tivemos bloqueio de estradas, nós tivemos pressão contra eleitores do Lula, nós tivemos movimentações de ódio, nós tivemos manifestações do presidente da República chamando né, desde o começo do seu governo o sinal da arminha para atirar nos petistas. Nós tivemos um contexto muito grave no país, né? E se ficar demonstrado que o ministro Anderson não teve nenhuma responsabilidade na movimentação, por exemplo, da Polícia Federal, para bloquear estradas, como vinha sendo feito, inclusive, por instituições privadas aqui no Brasil, eu acho que ele tem que ser. E isso, certamente, nós estamos à beira da resposta nos próximos momentos. Mas eu não tenho, né, autoridade para dizer se até agora está certa a prisão dele. Me parece que sim, por todos os indícios, pelas posturas que ele teve, viagem dele aos Estados Unidos, pela sonegação do seu celular, uma série de indícios que o Poder Judiciário apreciou e, por isso, manteve a sua prisão. Ô Poit, eu gostaria de te ouvir com todos esses elementos que já foram colocados aqui na mesa, né? O Tardelli falou sobre, contra a permanência, inclusive, né? Que é contra a permanência a manutenção da prisão do Anderson Torres. A alegação aqui de que ele se negou a apresentar o celular, mas algumas complicações estão no caminho de Anderson Torres, né? A gente já tinha falado da minuta golpista que o ministro Alexandre de Moraes coloca aqui na decisão dele, mas também esses indícios de participação de Anderson Torres no que seria uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal que tentou dificultar a votação no segundo turno, é assim que ele chama, e é o que nós descobrimos aqui, uma lista de cidades da Bahia que teriam um apoio majoritariamente ao presidente da votação dos eleitores, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali, no dia do segundo turno, teve uma operação, os eleitores reclamavam muito, até metade do dia estavam reclamando que os ônibus estavam sendo parados, eles não conseguiam chegar no seu local de votação. E aí foi encontrada uma lista, Anderson Torres chegou a viajar, fez uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal e ele tinha indicado aí supostamente essa operação. E aí tudo isso se complica ali na história de Anderson Torres. Mesmo assim, você acha que é correta a manutenção da prisão dele nesse momento? De maneira alguma é correta, Luciana. Eu acho nobre, inclusive da parte, né, do Tardelli,
e até do ex-ministro Tarso Genro reconhecer, né, inclusive, se é correto ou não a prisão, analisando uma forma técnica. O Tardelli sempre comenta aqui sobre prisões preventivas. Deveriam ser por quê? Porque ele tem o risco de fugir, porque não tem residência fixa, porque vai influenciar nas investigações, porque vai atrapalhar, e ele não oferece nenhum desses riscos reiteradamente defendidos pelos seus advogados. 90 dias na cadeia. Por que que o ministro do GSI, pego nesse vídeo, é convidado? Olha, vem cá, conta pra gente o que é esse vídeo primeiro. Depois, para decidir se ele tem alguma culpa ou não no cartório e prender ele, se for o caso. Por que que o Anderson Torres está 90 dias na cadeia? Foi ser escutado pelo ministro Alexandre de Moraes muito tempo depois que estava preso, gente. Aí o que vai descobrir? Ô, rapaz, desculpa, você não tinha culpa aqui no negócio da PRF, eu vi agora os papéis, esse ato golpista aí, esse papel que inferia algum tipo de golpe, né, ou invocar o artigo da Constituição, desculpa. 100 dias preso daqui a pouco, 2 filhos jovens que saíram da escola, que estão com acompanhamento de psicólogo, ele mesmo com a vida arrasada. Olha, desculpa aí, o que é isso, gente? Vamos olhar para o ser humano que está lá e que precisa ser escutado. E, novamente, Marina falou no começo aqui, se fez isso com ele, por que que não fez com o G. Dias? Não tem como não dizer que são 2 pesos e 2 medidas. Eu entendo o argumento, respeitosamente discordo do ex-ministro Tarso Genro. A gravidade é sobre o mesmo ato, é sobre o 8 de janeiro. A gravidade do Torres e com o G. Dias é sobre o mesmo assunto, que influenciaram ou não na invasão e nas depredações de prédios públicos. Portanto, estão tratando de forma diferente. Para mim, é injusta essa prisão preventiva por tanto tempo, sem ao menos escutar e investigar antes. Pois então, o Poit terminou de falar agora e a gente está falando do Torres, mas acabamos de receber uma imagem, finalmente terminou o depoimento do ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias. Ele acabou, essa imagem do carro dele, ele acabou de deixar a Polícia Federal em Brasília. Gente, foram 4 horas e meia de depoimento, mas o general deixou, então, a sede da Polícia Federal em Brasília. A gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes tinha já decidido que o ex-ministro agora, do GSI, tinha que depor em 48 horas. E isso foi feito, então a Polícia Federal colheu o depoimento e agora essa imagem, o depoimento demorou 4 horas e meia, mas acabou. Antes de ir para o professor Tardelli, a gente está falando aqui sobre a manutenção da prisão aqui do Anderson Torres. Vou te deixar por último, tá, Tardelli? Vou ouvir agora a Marina Helena também sobre essa manutenção da prisão do Anderson Torres. Marina. Bom, a questão, eu volto ao primeiro ponto, né? A grande pergunta que eu tenho aqui é por que tratamentos tão diferenciados quando a gente está discutindo exatamente a mesma coisa. O Anderson Torres foi preso por omissão, e isso porque ele era secretário de Segurança do Distrito Federal. O governador Ibanez foi afastado do cargo por 60 dias, né, por conta exatamente de omissão, porque o ministro não recebeu o mesmo tratamento. Porque o ministro do GSI não recebeu o mesmo tratamento. Mais do que isso, que foi o ponto que o Vinícius acabou de trazer. O governo pediu sigilo de 5 anos para essas imagens. Porque o governo fez um pedido de sigilo de 5 anos das imagens que a gente teve acesso agora. E mais profunda, acho que tem uma pergunta maior aí também. Por que o STF agiu de maneira tão distinta em relação a esses 2 casos? Aí levanta algumas dúvidas. O próprio Tardelli trouxe aqui, talvez porque tem alguma questão aí, talvez até de abuso de autoridade. Porque será que é o papel, de fato, do STF mandar prender? Então se não é o papel, por que tudo bem mandar prender alguns
e outros, né, que mostram ali por um motivo que agora, pelas imagens, está claro que deveria ser investigado na questão do ex-ministro do GSI, por que não? Por que tratamentos tão diferentes? Então, a minha dúvida é exatamente essa. Por isso que é tão importante a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Porque a gente precisa entender, sim, como que foi a participação do governo federal, do ministro do GSI, daqueles que respondem ao ministro. Por que foi pedido um sigilo dessas imagens, sendo que as pessoas que foram presas, que não receberam um tratamento individualizado também pelo Supremo, né? Que foram ali, foi um julgamento 1.500 pessoas, né? Tá totalmente contrário do que diz a Constituição, que deveriam ser ouvidas individualmente, que deveria ter um tratamento individualizado. Os advogados dessas pessoas pediram direito a essas imagens desde o início para poder exercer o seu direito de defesa e foi negado. O Congresso Nacional pediu acesso a essas imagens e foi negado. E agora a gente tem conhecimento que o governo queria sigilo dessas imagens por 5 anos. Então a gente precisa entender direito como que foi o papel do governo federal em relação a essas manifestações e também do STF. Chamando de manifestações, mas os atos de vandalismo a gente trata aqui porque quebraram, né, o STF, quebraram a praça ali dos Três Poderes, então é muito importante para a gente diferenciar uma manifestação de alguém entrando e quebrando tudo que é o patrimônio nacional. Eu vou falar com o Tardelli agora, falei que ia deixar o Tardelli por último, Marina, porque o Tardelli foi o primeiro aqui a dizer que achava que não tinha que ser mantida a prisão do ex-ministro Anderson Torres, e aí eu trouxe aqui os elementos, pelo menos a explicação do ministro Alexandre de Moraes, Tardelli, falando daquela operação, suposta participação de Anderson Torres naquela operação que acabou impedindo que eleitores do presidente Lula, ou pelo menos retardando, quase impediu que eleitores do presidente Lula chegassem aos seus locais de votação. E aí ele fala sobre a minuta golpista e sobre os acampamentos de manifestantes. A minha pergunta para você, professor, é para entender se Alexandre de Moraes poderia ter elementos a mais do que nós temos para entender que é necessário que o ex-ministro Anderson Torres continue preso. Bom, agradecer pelo professor, mas eu estou muito longe, sou um péssimo aluno ainda, né? Eu estou tentando aprender e entender alguma coisa na vida. O que a gente tem que pontuar é o seguinte aqui, eu não quero, eu quero ser bem técnico, bem jurídico, para a gente situar as coisas. Primeiro, o Anderson Torres está sendo processado por atos de comissão, ou seja, ele fez alguma coisa. Ele planejou, ele esteve na Bahia, ele fez os levantamentos locais onde o Lula teria sido mais votado e determinou que lá a Polícia Rodoviária Federal atuasse mais. Tudo isso é a acusação que pesa contra ele. Ocorre, porém, que o artigo 5º, no inciso, o artigo 5º é enorme, né? No inciso 57 da Constituição, garante a nossa presunção de inocência. Tá? Bom, se nós tomarmos tudo isso que o Anderson Torres fez como verdade, esse princípio desaparece e ele começa já a antecipar sua pena. Qual é a razão da prisão processual, Marina? A prisão processual é aquela em que se prende alguém que não pode estar solto. Ou porque ele vai ameaçar a testemunha, ele vai fugir, ele vai zombar da justiça. Por exemplo, quem zombou da justiça italiana? Robinho. Condenado por estupro. Foge e deixou lá um problema gigantesco para eles resolverem. Há a possibilidade do Anderson Torres fazer isso aqui, até o Ministério Público Federal, que é muito, muito, muito rigoroso com isso, entendeu que não. As informações que o MPF tem, que a Procuradoria-Geral da República tem, são as mesmas que tem o Alexandre de Moraes. Diante daquelas informações, a Procuradoria-Geral da República falou assim, pode soltar o Anderson Torres. O Alexandre de Moraes manteve ele preso. Por essas razões que acabamos de ver agora.
O que me faz pensar o seguinte, se essa história, eu não sabia do sigilo de 5 anos, se verificar efetivamente, as mesmas razões que levaram o Anderson Torres à prisão, que é a omissão de prova, também serve, o pau que bate em Chico, vai bater no Francisco. Justo. Daí eu dizer o seguinte, a prisão do general deve estar já sendo gestada. Não é correto prendê-lo também, porque é um homem de 72 anos de idade que não vai fugir, né? Nós vamos cometer 2 erros processuais graves. Mas para manter a coerência, né? Mas é que tá, a coerência do erro não pode ser mantida, o compromisso tem que ser com acerto. Solte o Anderson Torres, processe o Anderson Torres. Se for o caso de condenar o Anderson Torres a pena de 1.500 anos de prisão depois, que seja isso, que isso ocorra. Mas que não se suprima a liberdade agora, porque quando a gente faz isso, a gente começa... Sabe quem vai apanhar com isso? O pequeno criminoso aqui de baixo. Se para eles a regra é essa, para o pequeno vai ser muito pior. Sempre que há um endurecimento nas regras do andar de cima, a cadeia do andar de baixo lota. Mas para o pequeno já é, né, o Tardelli? A gente piora. A gente já acompanha aí uns números consideráveis de pessoas presas por engano. Eu garanto a você que piora. No fundo do poço não existe. Né? Piora. Então, nós temos que andar para frente. A prisão do Anderson, a manutenção da prisão do Anderson me preocupa muito, porque porque vamos ver uma coisa, para o nosso grande público entender. O que é o processo? É a briga de 2 partes. O Ministério Público de um lado, contra o acusado de outro. Está lá o juiz no meio, equilibrando aqueles chineses do pratinho, sabe? Ele fica lá equilibrando os pratinhos da acusação e da defesa. Pois muito bem. Se o acusador entende que o réu que ele persegue pode responder o processo em liberdade, por que o juiz não decreta? Não há razão, não há uma razão processual para isso. Ô Tardelli, o desafio é que o juiz, nesse caso, quer equilibrar todos os pratinhos ele sozinho. Ele bota todos os pratinhos para ele, porque ele acusa, ele manda prender, ele julga. E você está falando aqui, vamos dar nomes aos bois. O ministro Alexandre de Moraes. É isso aí, vamos lá. O Tardelli, extremamente didático. Olha, palmas aí para a explicação do Tardelli pela coerência. Mas você não me respondeu, mas o Tardelli, Poit, não me respondeu uma pergunta. Qual? É possível que o ministro Alexandre de Moraes tenha acesso a algo que a gente não sabe e por isso mantém? Não. Eu não acredito nessa possibilidade, porque o acesso que ele tem, as informações que ele tem, a Procuradoria-Geral da República também tem. Certo? Que se manifestou pela soltura de Anderson Torres. Se manifestou pela soltura de Anderson Torres.